Beleza, povo, estamos aí em mais um vídeo na web tentando dar um retorno para o nosso canalzinho aqui, o youtube.com/Undercalc, que estava parado durante 1 ano, 2 anos, séculos. Vamos tentar retomar com chave de ouro, falando um pouquinho sobre a decisão emblemática de Marco Aurélio aos 45 do segundo tempo, quando ele emite uma liminar revogando todas as prisões em segunda instância. Basicamente, o que o nosso ministro Marco Aurélio fez foi determinar a soltura de todos os presos condenados em segunda instância, após segunda instância, desde que eles fossem condenados da seguinte forma: fulano de tal, segunda instância, culpado, vai ser preso de acordo com o entendimento do STF que o cumprimento da pena pode ocorrer a partir da segunda instância. Todos aqueles que foram presos dessa forma, o texto do Marco Aurélio basicamente dá um habeas corpus para os caras. Mas vamos entender isso aqui, vamos entender o que ele quis dizer, que história é essa de habeas corpus, ADC, trânsito julgado, e se o que ele fez, ele podia fazer ou não, se ele está certo, se ele está errado, e aonde que ele está errado ou aonde que ele está certo. Vamos lá. Então, de onde vem essa história? A história é a seguinte, ó. A Constituição Federal, ela vai dizer para você que ninguém pode ser considerado culpado antes de sentença penal condenatória transitada em julgado. Ninguém poderá ser considerado culpado em sentença penal condenatória antes do trânsito em julgado. É isso que fala a Constituição, artigo 5º, inciso 57. 58, talvez. O que significa isso? Ninguém vai ser considerado culpado em sentença... ninguém vai ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então é assim, qualquer coisa, pensa na corrupção do Lula, pensa no assalto da esquina. Esse cara me assaltou, vai lá ser julgado na primeira instância, assaltou, condenado, 3 anos, 5 anos, sei lá, um 5-7, um 5, o que quer que seja. Vai para a segunda instância. Foi, condenado. Beleza, mais 5 anos, vai majorar o crime. Tá. Ele pode recorrer ainda? Se ele puder recorrer ainda, o trânsito, a sentença não foi em trânsito em julgado. Trânsito em julgado é quando você não pode mais recorrer. Então você tem primeira instância, segunda instância e as instâncias extraordinárias, que é o STJ, que basicamente cuida de controle de legalidade. Tipo assim, olha, isso aqui que aconteceu nesse processo está em contrariedade com o que diz a lei. Teve alguma coisa em contrariedade com o que diz a lei. Algum vício no processo, algum vício nas provas, vai para o STJ. Alguma decisão ali que não foi uma decisão com base no devido processo, STJ. A outra instância é o STF, que não cuida das mesmas coisas. O STF cuida de Constituição. Então, assim, olha, não é que tal coisa foi contra a lei, tal coisa foi contra a Constituição. Tal coisa não é que foi ilegal, foi inconstitucional. Aí eu posso ir para o STF. Então, tem primeira instância e segunda instância para todo mundo. Se tiver alguma questão de legalidade, pode ir para o STJ. Se tiver, se não tiver, não vai. Se, além disso, tiver uma questão de constitucionalidade, pode ir para o STF. Se tiver, se não tiver, não vai. Legal? A Constituição fala que ninguém vai ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O STF lá atrás decidiu que, cara, esse negócio deixa tudo muito lento. Então, a partir de agora, pode ser preso a partir da segunda instância.
E ser preso a partir da segunda instância, é importante que você entenda. Aqui nós estamos falando de começar a cumprir pena. Porque você pode ser preso em flagrante. Você pode ser preso em prisão preventiva, que é ou prisão cautelar, em alguma espécie de prisão temporária. Vai ser preso numa prisão preventiva para prevenir que você, por exemplo, traga risco à instrução criminal, risco à ordem econômica, em miúdos, que você continue praticando crime, que você influencie testemunhas, que você influencie provas, né, suma com provas, com que você fuja do país. Isso é expresso no Código Penal. São os motivos para a prisão preventiva. Mas essa prisão que a gente está falando aqui, que é a que o Marco Aurélio revogou, é prisão para quem vai começar a cumprir a pena. Por isso, aí teve esse entendimento que para cumprir a pena basta a segunda instância, contrariando o texto da Constituição, que é esse que eu te falei: ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Artigo 5º, inciso 56, 57, talvez. E contrariando o artigo 283 do Código de Processo Penal, que ele fala para você o seguinte: ninguém será preso senão em flagrante delito, que eu te falei agora, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Essa ordem, vírgula, em decorrência de uma sentença condenatória transitada em julgado, ou no curso de investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Prisão temporária, eu vou te prender, como aconteceu com o governador Beto Richa aqui. Prendeu por 2 dias. Você ficou preso enquanto eu ouço você e ouço os outros. Porque eu não quero que você venha falar comigo e que depois venha querer alinhar com outras pessoas o depoimento. Então, temporariamente está preso aqui para o depoimento, segurei, ouvi os outros, agora está livre. Preventiva não, ó. Ou você, tô vendo que você vai fugir do país. Tô vendo que você vai sumir com provas, influenciar testemunhas. Ok? Risco para a instrução criminal, vai continuar delinquindo. Tráfico de drogas, por exemplo, é fatal. Se eu não prender o cara, eu vou continuar traficando. Fatal prisão preventiva em tráfico de drogas. Tá? Então tá. Em suspeita de tráfico de drogas, né? Porque em tráfico, claro, porque enfim. Tá. O que o Marco Aurélio fez então? Ele falou o seguinte: olha, isso ele está julgando, na verdade, uma ação direta de constitucionalidade, que é uma ação que foi colocada para dizer se esse entendimento do STF é constitucional. Porque claramente não é. A Constituição fala ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado de sentença penal, que é aqui da cadeia, condenatória. A civil da multa. A administrativa pode dar demissão. Cadeia penal. Na penal, ninguém será considerado culpado até trânsito julgado de sentença penal condenatória. Então tem uma ação direta de constitucionalidade para dizer se essa coisa é constitucional. Essa coisa que o STF entendeu. E está desde abril do ano passado. O Marco Aurélio é o relator disso. Desde abril do ano passado. Ele colocou isso para ser votado. Isso tem que ser votado pelo Pleno. Por todos os ministros. A primeira votação, que foi a favor da prisão a partir da segunda instância, foi muito apertada. Foi tipo 6-5. E para essa segunda a gente já sabe, por exemplo, que o Gilmar Mendes mudou de opinião. Ele falou que foi convencido do contrário. Ele tinha votado para condenação após segunda instância. E ele já disse, olha, eu acho que eu estava errado. Fui convencido do contrário. Eu acho que pelo menos tem que dar a chance do réu se defender perante o STJ. A Rosa Weber já falou que é contrária a isso. No habeas corpus do Lula, ela votou contra o habeas corpus
porque para ela votou junto com a casa, com a mesa, porque para ela, na verdade, ela é contra a prisão em segunda instância, mas acha que isso deveria ser votado não no habeas corpus para beneficiar o Lula. Ela acha que deveria ter sido votado numa ADC, para que tenha um efeito vinculante para todos os casos. Então, era certo que essa decisão mudaria. E a Carmen Lúcia não quis mudar, porque quem põe em votação isso é o presidente do STF, que é quem cuida da agenda. A Carmen Lúcia não colocou em votação, segundo as suas próprias declarações, porque ela sabia que se colocasse em votação, o Lula ia ser livre, ia ser liberto. Zander ia ele concorrer a presidente, não viajar. São coisas diferentes. Ele deveria estar livre, sim. Se botasse o ADC para votar e votassem contra a prisão em segunda instância, ele estaria livre, sim. Mas não concorreria à presidência, mas nem ferrando. Porque o que impedia ele de concorrer à presidência é a lei da ficha limpa. E a lei da ficha limpa ela é expressa e clara. Ela fala de condenação em segunda instância. E se você quer saber, agora um parênteses, só entre eu e você. Se ele estivesse livre, ele não ia só falar, ele ia ter que falar e ouvir. Iam perguntar para ele as coisas. E eu aposto com você um chiclete Mentos. O Lula, se ele tivesse livre e tivesse que responder as perguntas, ele ia começar a apanhar que nem cachorro, o Bolsonaro ia ganhar no primeiro turno. O Haddad não iria para o segundo turno se o Lula tivesse livre para apanhar. Como ele estava preso, ele só falava como uma entidade, parecia uma voz do Espírito Santo falando. Ninguém questiona, o cara está preso. Não tem nem como questionar. Mas tudo bem, fecha parênteses. A questão é, o Marco Aurélio, como relator, ele diz o seguinte, cara, tá desde abril esse negócio. A Carmen Lúcia não votou. O Dias Toffoli falou que só vai votar em abril. Eu não vou sair de férias deixando isso aqui aberto. Então, já que ninguém quis votar, eu vou pôr uma liminar na soltura de todos os que foram presos em segunda instância. Todos os que foram presos em segunda instância, vírgula, calma com o que você está lendo na imprensa. São todos os que foram presos em segunda instância com um argumento de que estariam sendo presos porque o STF entende que pode cumprir pena a partir da segunda instância. Se a pessoa estiver presa como o Cunha, como o Cabral, que estão presos porque tem risco deles atrapalharem a investigação e influenciarem testemunhas, ao mesmo tempo esse é o entendimento que tem nos seus processos, continuam presos. É uma prisão preventiva, uma prisão que não tem prazo para acabar. Depois que for transitado e julgado, esse preventivo desconta da pena. Mas é isso. Ok? Marco Aurélio podia fazer isso? Podia. Tem alguma coisa de ilegal no que o Marco Aurélio fez? Não. Se você quer saber, é preciso muita coragem para fazer o que ele fez. Ele enfrentou toda a mesa e enfrentou a opinião popular. Enfrentou você que está xingando ele, a mãe dele e a 8ª geração dele. O que, na minha opinião, me parece que acaba conspurcando essa coragem dele é o fato dele fazer isso no último dia de funcionamento do STF. Se ele fizesse isso há 30 dias atrás, sabe o que ia acontecer? O pleno ia ser obrigado a julgar. Ele ia dar uma porrada e forçar o Dias Toffoli a colocar isso para julgamento. Se ele tivesse feito lá atrás, nas eleições, ele ia dar um soco na Carmen Lúcia e ia obrigá-la a colocar isso em votação. Ele fez agora, no último dia. E isso acaba conspurcando, porque essa coragem dele pode se confundir com outra coisa. Acaba criando um burburinho, fazendo uma bomba desnecessária no judiciário brasileiro que está em recesso. Vai ser um monte de juiz agora recebendo pedido, alguns procedentes e a maioria não. Desde o cara que é ladrão de galinha até o cara que é colarinho branco, que é, enfim. Minha opinião, o ministro Marco Aurélio age bem em tempo errado.
Agir bem em tempo errado pode muito bem significar agir mal. Ser corajoso no último instante pode significar alguma espécie até de covardia. Como o cara que dá um cuspe e sai correndo. Ou que xinga o outro quando está acelerando o carro e já saindo. Não, acho que ele poderia ser muito mais altivo se fizesse isso alguns dias atrás. Deixa nos comentários aqui se tiver alguma dúvida para você em relação ao que eu disse. Eu espero ter esclarecido de alguma forma. Quero ver se eu volto com esse canal aqui para trazer alguma opinião, algumas análises para você, com base na lei, com base nos fatos. Se for com dúvida, coloca aqui embaixo, curte o canal, compartilha. A gente se fala no próximo vídeo. Por enquanto, fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima. E comenta aqui o que você acha disso tudo. O que você acha disso tudo? Tá esperando o Lulinha? Ou não? Você tá bravo? Conta pra nós. A gente se fala. Um grande abraço e até a próxima.